Boa tarde, meu nome é Elizabeth, eu sou coordenadora do curso de graduação em jornalismo da SPM e eu tenho ao meu lado a professora Caru, né? Carla, o professor Enio e o professor Silvio. São 3 professores do curso de graduação em jornalismo aqui da SPM também. Né? Além de coordenar, eu também sou professora do curso. Nós estamos, neste momento, com um projeto sobre o mestrado em jornalismo da SPM. É um mestrado profissional que nós encaminhamos para a CAPES no próximo ano. E, neste momento, nós temos aqui a oportunidade de discutir um pouco esse projeto e apresentá-lo. Né? Ele não está fechado ainda, mas as questões que nós vamos colocar e que área de concentração, linhas de pesquisa, nós já temos definidos. E também as pesquisas, as nossas pesquisas. Então, eu vou fazer uma apresentação do programa e depois eu passo a palavra aos professores para que cada um possa comentar durante uns 10 minutos, né, cada um, as suas pesquisas que estão vinculadas a duas linhas de pesquisa do mestrado. Bom, o mestrado que nós concebemos é um mestrado profissional, né, em jornalismo, com área de concentração em produção jornalística e mercado. Ele tem como concentração as produções jornalísticas e os perfis de empreendedores de profissionais demandados pelo atual cenário comunicacional. Essa área de concentração ela envolve questões conceituais e aplicadas junto aos processos inovadores em jornalismo e as mudanças estruturais na cadeia e no atual mercado de trabalho. Para tanto, nós temos 2 linhas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa é lógica de atuação, produção e mercado. Esta linha de pesquisa estuda e analisa as alterações dos processos de produção e circulação de conteúdo jornalístico, considerando o atual cenário comunicacional, a atuação profissional e o mercado. Compreende estudos e práticas voltados ao reposicionamento profissional necessário para as produções jornalísticas e os perfis de empreendimentos na contemporaneidade. A segunda linha trata da produção e da circulação de conteúdo multimídia, né? Então, é uma linha voltada mais a narrativas. Esta linha estuda, analisa e trabalha a produção de conteúdos inovadores em multiplataformas jornalísticas, narrativas abertas ou coletivas e experimentos transmídia e crossmídia. Compreende a análise de métodos e sistemas para apuração, composição e distribuição de informação no panorama multimídia. Então, na verdade, este mestrado ele tem como o objetivo principal, e existem outros também, mas fundamentalmente ele tem como objetivo a formação de profissionais altamente qualificados para as práticas jornalísticas e idealização de empreendimentos jornalísticos, visando atender às demandas sociais e as de mercado de trabalho, tanto nas carreiras tradicionais como nas emergentes. Então, a gente procura, com este mestrado, né, estudar, praticar, vivenciar essas novas experiências, as pesquisas também que serão importantes do jornalismo atual, né? Como já nós tivemos a mesa anterior com essas novas experiências que tratam especificamente do jornalismo frente a essas mudanças, né, a reconfiguração das práticas jornalísticas neste momento. Nós dividimos aqui as nossas apresentações nas duas linhas de pesquisa. Então, nós temos a professora Caro e o professor Silvio na linha número 2. E eu e o professor Enio estamos na linha número 1. Então, vocês gostariam de comentar, primeiramente, a 2? Caru, você? E depois o Silvio, como estava na... Oi, pode ser. Então, conforme
Beth falou, a nossa linha ela é mais voltada para a questão da produção. Então, produção, desenvolvimento de produtos, o que nós vamos estar propondo aí. E eu vou estar, junto com o professor Renato Eisenfelder, desenvolvendo uma pesquisa específica sobre narrativas, análise de produtos, de serviços que estão sendo propostos, né, nessas novas experiências jornalísticas. Então, nós vamos estar propondo, né, dentro dessa pesquisa, o Silvio colocou, né, produção e circulação de conteúdo multimídia, estuda, analisa e trabalha a produção de conteúdos inovadores, multiplataformas jornalísticas, narrativas abertas ou coletivas, experimentos transmídia e cross-mídia, compreendendo análise de métodos, sistemas para apuração, composição e distribuição da informação no panorama multimediático. Né? Então, como nós vamos, que produtos nós vamos estar nos propondo, que experiências, né, como eu estava vendo, que experiências e que modelos de jornalismo nós queremos. Então, voltando, né, especificamente para a pesquisa que nós vamos estar sistematizando, ela é uma perspectiva de categorização, de desenvolver categorias de análise para esses diferentes produtos. Então, nós vamos, num primeiro momento, estar mapeando, em parceria com o SPM Media Lab, que já fez um mapeamento inicial desses conteúdos. Então, nós vamos estar mapeando narrativas, produtos que estão colocados, né? Inclusive, vários colegas não gostam de chamar de produtos especiais multimídias, tal, como grandes reportagens, tal. Então, a ideia é essa categorização. Uma categorização que vai dialogar, sim, também com a própria perspectiva do gênero, né? Dos gêneros, em algum momento. Mas esse não é o nosso ponto inicial. E essa pesquisa também, ela dialoga com a pesquisa que eu venho desenvolvendo no Centro de Altos Estudos da SPM, que é o KIPM, que a gente está desenvolvendo um sistema mesmo, um sistema automatizado de narrativa. Então, essas categorias, essa proposta dessa pesquisa é estabelecer parâmetros e categorias para narrativas jornalísticas compostas por aplicativos, narrativas jornalísticas automatizadas, categorizar, então, esses aplicativos e esses produtos jornalísticos. Então, a gente vai ter alguns aspectos para fazer essa categorização, desde os elementos narrativos dos produtos digitais, né, as categorias do ciberjornalismo, os princípios do meio, né, do ciberespaço, da hipertextualidade, a questão da autoria, a participação do usuário na construção da obra, a questão da imersividade, a interatividade e os níveis de consumo, né, que a gente vai estar tentando identificar, mas não o nível de consumo da plataforma digital, né? A que ponto tem essa imersividade, tem esse reconhecimento. Então, esses são os parâmetros de onde nós estamos partindo para chegar a essas categorizações. Essa pesquisa, conforme eu disse, ela faz parte, né, já está em andamento, faz parte também desse diálogo com o Media Lab, e ela, então, tem um mapeamento prévio. Nós estamos em processo de desenvolvimento, o desenvolvedor é o Sancarecho, que está aqui. Então, ele está desenvolvendo um sistema para esse aplicativo de narrativa que seja o mais automatizado, com a inclusão de vídeos, já para a gente dialogar com a questão de documentários todos. E nós pretendemos estar com esse primeiro protótipo pronto em maio do próximo ano, e já está aplicando, testando em sala de aula, e no momento que a gente começar o mestrado também, a gente vê como pode estar com esse ambiente já, com a produção de produtos, de narrativas diferenciadas, e já desde uma perspectiva de categorização. Acho que é isso. Boa tarde. E dentro da nossa linha de pesquisas, o meu
meu pedacinho de chão, se chama Web Documentário, que é o mais recente, né? Dos novos formatos para o gênero documental, é o mais recente, né? Que ele nada mais é do que o bom e velho contar histórias que o jornalista sempre fez, desde sempre, né? Desde a da Acta Diurna lá do Império Romano, a gente conta histórias, mas esse formato ele é bastante recente. Nós chamamos de web documentário, por exemplo, a experiência mais conhecida é o projeto Snowfall do New York Times, demorou 6 meses para ficar pronto, uma grande reportagem sobre um deslizamento de terra que matou esquiadores famosos americanos. Eu tive o trabalho de fazer uma análise sobre o tamanho dele, a estrutura e o conteúdo. 3/4 das informações estão apresentadas no formato texto. É claro, um jornal impresso, então ele se preocupa basicamente com texto. Mas há vídeos com entrevistas de sobreviventes, com especialistas, há muitas fotografias, há infográficos, e a gente chama de web documentário porque não é a formatação tradicional do jornal, é apenas o impresso, ele traz todos esses outros recursos, não é? Como vídeo, áudio, fotografia, tudo está incluído lá. Então o web documentário agrega todas as linguagens das diversas mídias, são agora agregadas numa só, que é a web, não é? Proposta de interatividade, integração multimídia é algo presente. Por que interatividade? Porque o nosso público ele define como é que vai ler essa história. A história está lá, contada. Como ele vai ler isso? Ele decide se quer primeiro ouvir uma entrevista de um sobrevivente, assistir um infográfico explicando como foi a avalanche, se ele quer ir direto para um texto. Então, em outros web documentários, a interatividade é ainda maior, porque permite que você, viewer, insira informações da tua região sobre aquele mesmo fato. Então a gente passa a criar informação de forma constante, não é? Chama-se web documentário porque, claro, é no ambiente web e gera um grande problema para o jornalista isso. Nas faculdades de jornalismo ensinam diagramação. Claro, você vai trabalhar no impresso, você precisa saber como essa informação vai ser construída, né, na revista ou no jornal. E agora, com o ambiente web, o que o estudante de jornalismo precisa aprender? Ele precisa virar um designer também? Ele precisa aprender a construir dentro do ambiente web? Sim, precisa, né? Agora, qual o nível de desenvolvimento que o estudante vai ter? Isso aí as faculdades vão ter que definir daqui para frente, né? Se esse jornalista vai ter que conhecer tão bem o formato de design na web, quanto de diagramação da revista e do jornal que ele aprende na faculdade. É um fenômeno recente, está crescendo com a popularização do vídeo online, o aumento da velocidade da banda larga, e a grande questão dele é que é uma narrativa não linear, não é? Não segue o padrão tradicional do jornalismo, com manchete e a sequência, corpo do texto. O visitante ele tem que interagir, porque, claro, ele opta pelo que ele quer ver, o que ele quer ler, o formato, como ele quer se informar sobre aquilo. Portanto, ele assume esse papel na narrativa que, nas mídias tradicionais, ele é visitante, né, que é a melhor palavra, porque já não é mais leitor, não é mais telespectador, ele é um visitante de fato. Ele não apenas escolhe o que quer ver, em que ordem quer ver, ele também pode se tornar um coautor, não é? Anexando elementos e comentários. Eu coloquei esse projeto Fora da Escola, Não Pode, um web documentário muito bacana, em que você, de qualquer parte do país, de qualquer cidade do país, você acrescenta informações sobre como está o processo de escolaridade na sua cidade. Se você conhece crianças fora de escola e por aí afora. Então é um projeto que não terá fim, ele será eterno, porque ele está lá sempre lá pronto para agregar novas informações. Eu citei o New York Times, o projeto Snowfall, formato impresso, né? Como 3/4 da informação ali colocada são de texto. A TV francesa, a Arte TV, produziu também esse web documentário aqui, que se chama Gaz Sderot. Como é uma TV, ele é basicamente vídeo. Vejam, são 80 vídeos. São 80 vídeos
que os cinegrafistas franceses gravaram em Gaza e a 3 quilômetros de Gaza, a primeira cidade israelense, que se chama Sderot. Apenas 3 quilômetros, que é muito pouco, você caminha isso numa tarde aqui em São Paulo, numa boa, e 3 quilômetros é a fronteira, ó, 2 cidades, 3 quilômetros de distância, 2 vídeos por dia. Você pode ouvir aí depoimentos de moradores de Gaza e de moradores de Sderot, portanto, palestinos de um lado, israelenses do outro, como você quiser. Portanto, você constrói a sua história. E o detalhe são depoimentos curtos, depoimentos de 2 minutos no máximo, que os moradores narram suas rotinas em meio a essa guerra, em meio a essa destruição. E a não linearidade está, por exemplo, no fato desse documentário estabelecer uma linha. É a partir dessa linha que você decide que não há nada linear ali, e eu acho que nós estamos sem internet, certo? Ok, estamos sem conexão, mas se vocês puderem tomar nota de Gaza, Sderot e ver em casa, vocês vão encontrar lá 80 vídeos em que as pessoas contam o seu drama. O drama de viver numa área de conflito permanente, em que um foguete pode cair, mas você precisa continuar a sua vida. Você tem seu comércio, você leva suas crianças para o parque que tem abrigo antiaéreo e assim por diante. Então a gente percebe que o web documentário ainda está intimamente ligado na apresentação da informação à mídia tradicional qual está ligado. Se é TV, é vídeo. Se é jornal impresso, como o Snowfall do New York Times, é profundamente texto com uma gracinha ou outra de vídeo. Muito interessante. Só que o web documentário daqui para frente não vai mais ser isso. Nós vamos nos libertar das mídias que baseiam essa estrutura jornalística tradicional para construir uma nova narrativa, que é essa narrativa que vai atrair o público jovem realmente para a informação. É interessante, né, que Silvio chama de web documentário, que vários colegas chamam de grande reportagem, de especial multimídia e tal. E por isso que é importante a questão dessa categorização, né? E a gente já vem fazendo, né, esse nosso diálogo, discussão dentro da própria linha. Oi, gente, boa tarde. Eu vou ser breve. Eu acho que o legal é a gente conversar um pouco também, bater um papo aqui. Já que... Só lembrando, agora passamos para a linha número 1. Exatamente. Tá? Nós fizemos o inverso, começamos pela 2. Agora estamos na linha número 1, que é lógica de atuação, produção e mercado. Você quer falar primeiro? Não, eu falo primeiro, depois você vai apresentar a sua, né? E que o legal é a gente bater um papo, né, sobre essas nossas pesquisas. Bom, meu nome é Enio, eu sou professor da SPM também, e uma questão que sempre me intrigou muito no jornalismo foi a questão do interesse público, que para mim é fundamental para a gente definir o que é jornalismo. E aí a linha de pesquisa que eu pertenço, eu e a professora Maria Elizabeth, nós trabalhamos exatamente um pouco com essa questão da cidadania, do interesse público, especialmente no meu caso, né? E a mesa que estava aqui antes, foi interessante que eles levantaram tantas questões pertinentes para a minha pesquisa, inclusive a discussão final sobre a objetividade, né? Eu achei bem interessante, porque é exatamente nessa direção que caminham as minhas pesquisas. O que é interesse público? O interesse público sempre caracterizou o jornalismo, um conceito de perto ligado à questão da cidadania, dos direitos humanos, etc., da democracia. Mas como é que se reconfigura esse interesse público na pauta jornalística, a partir do advento das novas tecnologias, das mídias digitais, etc., etc.? Porque a gente encontra aí dois fenômenos importantes. Primeiro, a descentralização da produção da informação, né? Então, você tem, hoje com o celular, como o Rafael mostrou, você transmite para 5 milhões de pessoas, enfim, em tempo real, um determinado acontecimento. Então, esse poder de mídia, né, ele está cada vez mais nas mãos de um número maior de pessoas. Então, a primeira característica do jornalismo contemporâneo que me chama a atenção é essa descentralização. E a segunda, muito próxima dela, é a questão da participação, né? Então, eles mostraram aqui o exemplo do José, né? Que a família do José foi até eu não sei, acho que você talvez não estivesse na primeira parte. Estava aqui? Então todo mundo estava aqui, pronto. O José, que foi um rapaz negro que foi preso na Rua Rocha, se eu não me engano, e a família procurou o pessoal da ponte, e a ponte denunciou, e em poucas horas o José estava
em Liberdade, que ele havia sido colocado na Fundação Casa, né? Esse acesso da população, esse acesso do cidadão aos jornalistas, de uma forma que não existia na mídia tradicional, que a gente chama grande mídia, que eu também acho que esse nome a gente vai ter que repensar também, quer dizer, é uma novidade. Então, como é que jornalistas e público e cidadãos, eles constroem o interesse público? Existe um novo sentido de interesse público dado ao jornalismo a partir dessa mídia que começa a emergir, né? Como é que se organiza a informação, como é que se organizam os interesses públicos, o interesse público versus outros interesses que existem no jornalismo, sejam sociais, sejam políticos, sejam ideológicos, né? Porque a gente sabe que o interesse público ele é o norte para a ação jornalística. Mas como é que esse interesse público hoje se estabelece dentro do jornalismo, se relacionando com outros interesses, inclusive privados? Até que ponto, essa questão do José foi muito interessante, que os meninos mostraram, até que ponto a família que procurou a ponte não tinha um interesse particular, mas até que ponto também o fato aquele caso ter sido exposto não se tornou também um fato de relevância pública, portanto, de interesse público. Então, tentar pensar essa costura, que é uma costura teórica, mas que é uma costura também do fazer muito pertinente à ação jornalística cotidiana dessas grandes mídias, é o meu objetivo com a pesquisa que eu estou desenvolvendo já. Foi uma pesquisa que eu comecei a fazer no mestrado, no doutorado também, não ligada necessariamente às mídias, mas ligada, eu sempre estudei muito formação de jornalistas, como é que você ensina interesse público a jornalistas, e aí eu trouxe agora para esse aspecto, nessa abordagem mais contemporânea mesmo, das mídias sociais, das mídias digitais. Tá? Beth. Bom, a minha pesquisa, o que eu estou desenvolvendo no momento, trata do perfil do jornalista atual. No meu doutorado, né, nas minhas pesquisas de doutorado e outras, eu trabalhei muito com a questão da formação do jornalista nos cursos de jornalismo, nos cursos de graduação de jornalista, né? Na graduação, no currículo, né, principalmente, que o currículo é a parte central do projeto pedagógico de um curso, né, que mostra ali qual é o jornalista que se pretende formar, né? São através dos conteúdos que nós vamos construindo ao longo de 4 anos que determinamos quem queremos formar, né? Que perfil de jornalista nós queremos formar. E, tendo em vista os estudos da graduação, eu fui, né, além dessa formação na graduação, qual é o perfil do jornalista hoje que está no mercado de trabalho, né? Porque, voltando à questão do que o próprio Enio coloca, né, existem valores, eu particularmente vejo no interesse público o norte da nossa ação, claro, né, mas as práticas são outras, né? Então, em função disso, o que acontece neste momento? Muitas funções elas deixam de existir hoje. Muitas funções que o jornalista tinha há alguns anos. E outras funções elas foram criadas para o jornalista. Então, embora os valores permaneçam, né, o modo de fazer mudou radicalmente a forma de fazer jornalismo. Então, se ontem, há alguns anos, nós tínhamos um jornalista que iria trabalhar no jornalismo impresso, ou na televisão, ou no rádio, hoje não, esse perfil de jornalista não atende mais, porque ele precisa editar um vídeo, ele precisa elaborar um bom texto, ele tem que colocar uma foto, né? Então, é exatamente esse perfil alterado, né, essa alteração que houve na prática, que é o meu objeto de pesquisa, né? Qual é o novo perfil, quais as funções que foram extintas, quais as funções que existem hoje e, provavelmente, talvez, quem sabe, quais as que ainda vão aparecer neste novo cenário do jornalismo.
Então, basicamente, eu estou pesquisando, nesse momento, estou fazendo uma pesquisa bibliográfica e tenho também já um questionário que eu vou aplicar no ano que vem. Então, a parte de campo ainda eu não efetuei. Eu estou mesmo nos estudos, nas pesquisas e em pesquisas documentais e pesquisas bibliográficas também. Bom, eu acho que é isso, né? Nós mostramos aí um pouquinho do que estamos, neste momento, pensando acerca do jornalismo. Pode, só se pegar, eu vou levar aí, porque o pessoal está gravando, e aí... Bom, boa tarde. Bom, meu nome é Carlos, eu sou da Federal de Santa Catarina, eu faço mestrado lá em jornalismo também. Só a tua, eu queria falar mais com a linha 2, mas a tua fala me lembrou uma pesquisa que um dos professores de lá, o Jacques Mix, fez, que ele levantou, né, o perfil do jornalista brasileiro. Não tanto na parte de produção, mas foi mais uma parte técnica para colher idade. Isso, eu conheço o trabalho dele. Até saiu ano passado a pesquisa, sim. Mas eu queria saber mais a questão da linha 2, que é justamente a linha do meu projeto de pesquisa lá também, é na linha mais novas mídias no jornalismo. A gente, infelizmente, não teve a palestra de manhã do pessoal dos jogos aqui, que seria o Cristiano Pinheiro, o pessoal do Rio Grande do Sul, que eles iam falar na mesa de manhã sobre os jogos. E a gente teve a segunda fala também das meninas lá que desenvolvem jogos também, e a gente mostra essa importância que esse ambiente lúdico está tendo. No meu caso específico, eu trabalho com news games, então eu trago isso para dentro do jornalismo. E no caso da linha 2, que a gente desenvolve lá, o meu projeto é justamente para desenvolver um jogo, desenvolver um news game, que possa ser utilizado na educação, na graduação de jornalismo para ensinar ética jornalística. Ou seja, você utiliza de uma plataforma que já é desenvolvida, que já está em circulação no ambiente online, e traz para esse novo ambiente. O teu exemplo da Gaza, assim, a gente estuda muito web documentário, estuda muito assim, e até tem um que Al Jazeera produziu, que é o Pirate Fishing. Não sei se vocês já ouviram falar. Pirate Fishing, pesca pirata. Foi uma grande reportagem que eu não vou me lembrar se foi o jornal, se foi a TV, Al Jazeera fez sobre a pesca clandestina em Serra Leoa. E a partir da reportagem eles fizeram textos e fizeram vários vídeos. Mas o maior destaque é que eles lançaram na internet, no portal, um news game, que a gente caracteriza assim, onde no decorrer do jogo você vê os vídeos da reportagem. Então eles apresentam o texto. Você começa o jogo ali como se você fosse um estudante, um jornalista investigativo. E a tua orientadora ali no projeto é a jornalista que fez a reportagem. Então, no decorrer do jogo, assim, você vai descobrindo mais sobre o que eles descobriram na reportagem. Então, essa é uma nova tendência, assim, até seria um exemplo, como você disse, qual que seria como atrair esse público novo. Então, o que a gente discute bastante lá é utilizar as plataformas lúdicas, utilizar algo além do jornalismo tradicional, do texto, da foto, e o jogo a gente utiliza um pouco nisso. Eu queria saber vocês têm ideias nesse sentido, essa linha, se vocês já tinham ouvido falar nessa proposta de news. Carlos, né? Isso. Então, Carlos, esse é o preze que eu preparei para essa apresentação, mas eu acabei não mostrando. Aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui os exemplos brasileiros, aqui o Media Storm, isso faz parte, o Snowfall, que o Silvio já falou. O Waterfall, você já viu esse? É bem legal. Catástrofe a crônica de uma catástrofe ambiental, que é brasileiro, né? O caso da irmã Dorothy e tal. E aí a questão com a alta resolução de imagens e das redes fotônicas, de você ter uma necessidade de transformação de processo. Você conhece o Spectra? O Spectra é um modelo em 3D
de linguagem dinâmica da MSNBC, justamente para a composição das notícias. E aí você tem também aplicativos, né, que são testes tal, de aplicativos, e aí a questão dos vídeos também. Aqui é o que eu... 300, jornalismo em 360 graus, tal, né? Então, aqui você tem... chegamos, né, nas mídias sociais e no News Games, que é o que você está pesquisando especificamente, né? Então, como trazer essa narrativa lúdica dos News Games para... Então, aqui tem alguns exemplos, né, dos News Games, e um dado do Pointer super interessante, né, que você tem de 70% a 80% apreensão, a taxa de apreensão daquela informação via News Games. Então, isso é muito, muito legal. A questão dos aplicativos transmídia e cross-mídia, que é o que a gente tá vendo também, né, de como colocar esse aplicativo numa revista tal, e você ter. E a questão mesmo da multi, eu nem coloquei tela cheia, porque é só para dar uma ideia mesmo do que a gente está fazendo nesse mapeamento, né, nessa perspectiva de buscar, sim, narrativas ambientes imersivos, que sejam lúdicos, que sejam, assim, nesse sentido, assim, um modelo, né, a gente não tem efetivamente um modelo, a gente está, no caso, numa tentativa de categorização mesmo, dos modelos que a gente já tem, né? O professor Vinícius falou ontem, né, nos PEPs, produtos econômicos, produtos com potencial econômico, né? Produtos editoriais com potencial econômico. E dentro desses PEPs estão os produtos narrativos, os produtos multimídia, tal. Então, esses produtos, porque eles consideram como PEP um evento, por exemplo, um evento que tem capacidade de venda, tal, é tudo PEP. Então, no que a minha pesquisa está dialogando ali, no sentido de esses produtos narrativos, o que a gente tem em termos de narratividade. E o News Games, sem dúvida, é uma dessas narrativas, né, se não algumas, né, delas. E é uma questão de estar... Assim, como a gente está pensando... isso, eu acho que a primeira questão é o que o Silvio estava falando, que é a questão da estruturação. A estruturação narrativa, e depois da implementação disso. Porque eu não vejo mais condições da gente estar em 2014, 2015, no mundo, e você está cada equipe, a cada momento, ter que desenvolver uma narrativa do zero. Você tem que ter sistemas narrativos já aplicados para narrativas jornalísticas, que te deem isso pronto, que você só entre com os conteúdos. Isso não é humanamente possível de ser feito, né, para se fazer uma boa narrativa. Ou se leva o quê? 2 anos? Ou se tem uma equipe de 120 pessoas e se leva 3 a 4 dias, como o New York Times tem. Os exemplos brasileiros, que no caso a gente já viu pela pesquisa de News Games, por exemplo, agora nessa comemoração, não seria bem se a comemoração seria a palavra certa com a ditadura, né, o período. Então, a Super Interessante lançou infográficos que se baseavam muito em jogos da ditadura. O UOL também lançou. A Super Interessante é pioneira, né? Ela se diz, as pesquisas dizem, ela se diz, a gente pode dizer que ela é pioneira na percepção nossa, assim, como a gente quer produzir news game, tipo um veículo que se propôs a produzir. Só que se você aprofundar muito, é uma teoria muito, muito nova, muito falta de conceitos. Então, antes dela, de 2001, por ali, já se produziam jogos com jornalismo, mas não nesse foco de news game. Então, não dá para negar que ela realmente é pioneira no sentido de nós vamos produzir news game. É o único veículo que se propôs a isso. Mas era só mesmo para saber se vocês sabiam, que vocês tinham ideia sobre isso. Isso eu já tinha ouvido falar. É um documentário sobre um vale cheio de presídios nesse estado americano, não sei se é Oklahoma, não consigo me lembrar agora o nome, mas que ele lança essa ideia de que você pode criar um avatar para conhecer os presídios por dentro, né? Você pode ser um prisioneiro.
e obter as informações. Então, o web documentário fala sobre o sistema prisional americano, que é um dos maiores do mundo, milhares de pessoas presas e tal, e aí você cria a sua história aí dentro como se fosse um personagem, não é? Isso é para atrair o público juvenil mesmo, não é? É para um público juvenil que quer jogar, e jogando se forma, né? Então, acho que essa é a grande saída, realmente. A televisão tem buscado esse público juvenil como? Tentando criar uma linguagem jornalística para esse público, né? Criando esses programas de infotainment, CQC. O que mais que a gente tem além do CQC? CQC, não, leitura dinâmica não. O Pânico é muito entretenimento, né? Pânico na TV é muito mais entretenimento. O CQC ainda tem algumas reportagens, eles instigam os políticos em Brasília, e a única forma dessa molecada saber o que está se passando em Brasília é através desses repórteres engraçados do CQC, porque eles não vão assistir Jornal Nacional. Então a TV está fazendo os seus testes também, não é? Nossa, chocante. Muito bem, é isso. Então, assim, está se tentando, não é só o web que está discutindo isso, não, né? As velhas mídias estão preocupadas com a perda do público leitor, do público telespectador, e estão tentando trabalhar como atrair esse público jovem de volta para a TV, não é? Para a TV, para o impresso. Bom, então eu agradeço a participação de vocês. E estamos à disposição em qualquer momento, por e-mail, né, por telefone, Face e outros instrumentos à disposição. Muito obrigada.